No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Você está ouvindo o programa Animais, Nossos Irmãos, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã pela Web Rádio Meimei. E se não puder ouvir ao vivo, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Não espere chegar ao mundo espiritual para solucionar as falhas que trazes hoje. A vida é oportunidade inestimável e a passagem para a quarta dimensão não é uma porta miraculosa, é simplesmente uma forma de acessarmos de maneira mais ampla a nossa própria consciência. Comece as mudanças hoje. Comece já. Tem alguma dúvida sobre espiritualidade de animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. A escassez de água já se anuncia em países pobres e em alguns nem tão pobres assim. Os Estados Unidos vivem há muito sua seca histórica e não há dinheiro suficiente para reverter o quadro. Algo em torno de 1 bilhão de pessoas não possuem o luxo de ter água na torneira ou o básico para alimentar suas famílias. Crianças ainda morrem de desnutrição no mundo todos os dias, e se estamos longe de reverter esse quadro no momento, imagine daqui 40 anos, com o líquido sagrado escoando pelo ralo ininterruptamente. O homem utiliza 1/3 das terras férteis do planeta somente para plantar e alimentar os animais que irão para o abate. E já há relatos de que não haverá água suficiente para a demanda produtiva das próximas décadas. Confinados ou no pasto, bovinos, caprinos e outros hinos consomem as reservas naturais que já são poucas. Afinal, somos 8 bilhões de animais humanos neste presente momento, alguns sedentos e famintos. Todo grão utilizado na alimentação dos animais, que depois, por sua vez, servirão de alimento, poderia ser utilizado para saciar a fome de grande número de pessoas. Uma lógica meio ilógica, alimentar o alimento com o escasso alimento, se pensarmos que os grãos utilizados na criação de gado, ovinos, caprinos e outros, alimentaria milhares de famílias em alguns países africanos. Estudos revelam que o mundo, dentro em breve, deverá passar por uma drástica mudança na sua dieta, substituindo a proteína animal pela proteína vegetal, já que a dieta vegetariana consome de 5 a 10 vezes menos água do que a carnívora, pois além de toda a irrigação necessária para o cultivo do alimento para o gado e a própria água consumida pelos mesmos, ainda há o desmatamento para cultivar o pasto, e nem preciso ressaltar que sem árvores não há rios. E aí, está pronto para largar o osso? Está pronto para começar já e ajudar nas mudanças? Ou vai ficar repetindo e repetindo textos que nada significam diante da realidade atual? Pense nisso. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: eu ainda como carnes. Quando morrer, eu vou para o umbral? Olá, querido ouvinte. Obrigada pela pergunta.
Todos nós vamos para o umbral, pois que as colônias espirituais ficam no umbral. Para esclarecer, a palavra umbral quer dizer soleira de uma porta, um limiar entre um local e outro, e não tem nada de assustador nela. Mas, infelizmente, associamos essa palavra com um lugar de sofrimento, com o próprio inferno. Os umbrais são classificados como superior, médio e inferior, e as colônias, como nosso lar, ficam no médio. Mas isso é só um exemplo bem sucinto, pois que para cada uma dessas classificações há muitas frequências vibracionais que diferem, tornando impossível saber com exatidão cada uma delas. Mas se a ouvinte está se referindo a locais de sofrimento, a resposta é não. Ninguém vai para o umbral apenas por comer carnes. Mas, e lá vem o mas, você sabe que é você mesma que vai determinar sua passagem entre os dois mundos, não é? O local para onde irá depende do que sente e pensa. Então, se come carne sentindo culpa, sabendo ser errado, pode estar criando um local para ser direcionada quando desencarnar. Um local que pode ser de sofrimento para você. O mal não está exatamente no ato, pois que podemos fazer algo nocivo, se nem mesmo nos atermos a isso. Assim como podemos nos revestir de verniz social, atuar positivamente aqui e ali, e estar cheio de mazelas dentro de nós. Vou dar um exemplo. Há alguns anos, uma psicografia da desencarnada Dercy Gonçalves chegou dentro dos meios espíritas. Para quem não sabe, Dercy passou a vida cultuando uma imagem de mulher depravada e mesmo vulgar em alguns momentos. Mas, pelo que se tem notícias, era apenas uma imagem que ela usava para ganhar a vida, não condizia com ela, com sua essência. Mas quando desencarnou, ela foi atraída para antros de prostituição dentro dos umbrais inferiores e por lá ficou até entender o que estava acontecendo. O que criamos para nós é poderoso. E se a amiga ouvinte já cria algo que a deixa desconfortável por comer carnes, não vejo motivos para seguir comendo. Não há necessidade de se nutrir de carnes. Eu não como carnes há quase 22 anos e nunca dei carnes aos meus filhos, que são saudáveis. O comércio da carne nos induz a crer que ela é essencial, mas já foi comprovado que ela traz mais malefícios que benefícios. Sendo assim, se sua consciência já acusa, é hora de parar, pois que o entendimento já atingiu você. Não insista, pois que insistir em algo que sabemos e sentimos ser errado é como um caminho que criamos e, inevitavelmente, é por ele que vamos ter que passar ao deixar esse mundo. Muito obrigada pela pergunta. Foi notícia. Foi notícia. Homens e volantes. Tem combinação mais perigosa? Lembra do desenho do Pateta, Motor Mania, de 1950? Aquele que ele se transforma do calmo e gentil Sr. Walker, que como o nome sugere, e que traduzindo para o português significa andador, no senhor irritadiço Wheeler, que significa em tradução para o português, veículo sobre rodas. A animação antiga nunca foi tão real, pois que no trânsito as pessoas se transformam e dentro de um carro é como se o poder dos deuses tomasse suas mentes, mudando radicalmente seus comportamentos. Bom, não é regra, mas infelizmente muito comum. É triste admitir, mas alguns homens mesmo, do gênero masculino, sentem prazer, mesmo que inconscientemente, em acelerar quando veem animais nas ruas, sejam gatos, pássaros ou cães. E se os alertamos do perigo do atropelamento, respondem: eles saem da frente. Não digo isso levianamente, já presenciei por diversas vezes. Por que não aceleram para um boi, não é? Ah, esse não pode, causa estrago. Mas vamos ao que foi notícia.
Câmeras de segurança flagraram um atropelamento no centro da cidade de Belém, no agreste paraibano. As imagens mostram o momento em que o motorista de uma caminhonete atropela, de forma proposital, um cachorro durante a madrugada do dia 13 de junho. De acordo com as imagens, vários cães aparecem latindo e correndo atrás de um veículo. Em determinado momento, um dos animais se aproxima do outro lado da rua. O motorista, então, desvia da trajetória original e acelera diretamente contra o cachorro, que acaba sendo atropelado de maneira intencional. O animal morreu quase que instantaneamente, conforme apurou o jornal local. Após o ato, o motorista fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro, o que agrava a infração, de acordo com a legislação brasileira de proteção animal. O caso causou revolta entre moradores da região e foi denunciado por entidades de proteção animal. A Polícia Civil já foi acionada, investiga o crime e busca identificar o responsável pelo veículo envolvido. Carros deixaram de ser utilidade para virar extensão do corpo. Inspiram poder, intimidam, são como uma armadura de metal, dão a ilusão de estarmos protegidos de qualquer coisa. Eu penso que as pessoas ganharam confiança demais dentro de um carro e, como pateta que inicio falando, deixam aflorar o pior lado. No caso que foi notícia, o motorista criminoso foi filmado e é uma questão de tempo até que seja encontrado e que ao menos pague uma multa, pois que prisão para quem mata animais, nós sabemos que ainda está mais na teoria que na prática. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A amiga Minéia pergunta: empalhar animais é errado? Como fica o espírito de um animal empalhado? Olá, querida amiga, muito obrigada pela pergunta. E não é errado empalhar animais, mas a prática não pode ser feita de qualquer maneira. Apenas animais com morte natural ou acidental é que podem receber o procedimento. Ou seja, sacrificar o animal apenas para empalhar pode ser entendido como crime ambiental e maus tratos. A taxidermia, que é o nome dado ao ato de empalhar animais, é considerado uma arte, e muitos museus usam desse artifício para exibir animais já extintos, feitos históricos ou animais em risco de extinção. Dizem até que Charles Darwin foi um dos primeiros a utilizar uma forma rudimentar de taxidermia para preservar animais mortos e assim poder estudá-los. Empalhar um animal que foi herói ou que está em vias de ser extinto é muito comum e inúmeros museus pelo mundo utilizam dessa técnica. Era algo corriqueiro entre caçadores, empalhar e ter suas presas exibidas nas paredes, e até mesmo pessoas comuns empalhavam seus pets mortos como forma de mantê-los sempre por perto. Mas nos dias de hoje, essa visão muda aos poucos. Não queremos mais ver um animal sem vida nos olhando com olhos de vidro e fisionomia morta. É sinistro, para não dizer macabro. Quanto à parte espiritual do animal empalhado, não há com o que se preocupar. Animais não são como pessoas e não ficam presos ao corpo. São resgatados imediatamente. Eles nunca desencarnam sozinhos, pois que para se desligarem do corpo, há que se ter uma equipe especializada para isso, diferente do ser humano, que em muitos casos acabam por não se desligar, de ficar preso ao corpo por meses, até mesmo anos. Vou dizer o que penso sobre a técnica de taxidermia, daqueles que utilizam desse trabalho sem fins científicos, pois que penso ser válido empalhar um animal para que haja um estudo e futuramente um meio de se preservar essa espécie. Creio que pessoas que empalham animais para exibir nas paredes são pessoas perturbadas, egóicas
e sem o necessário amor cristão no coração. Quantas pessoas que empalham seus pets são apegadas à forma física e perdem a oportunidade de investir esse dinheiro na adoção de outro animalzinho, que pode até mesmo ser o espírito do seu amado pet retornando. Mas como ela ainda se mantém presa à forma física, perde a oportunidade de receber, em outro corpo, aquele que tanto amou. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você acredita em Deus ou faz parte da crença dos descrentes? Alguns dizem que Deus não existe e que a maldade do mundo só comprova sua inexistência, que tudo, absolutamente tudo, é obra do acaso. Outros afirmam que o mundo está sendo governado pelo seu arqui-inimigo, Satanás, e que Deus a tudo observa, impassível, enquanto seu inimigo usa e abusa das suas criações. Então, meu amigo, sinto dizer que está tudo perdido para nós, meros mortais. Eu entendo toda essa descrença. Em alguns momentos da minha vida, diante de algumas situações, já fui eu a acreditar nessa suposição. Já reneguei aquele Deus que os livros sagrados descrevem, cheio de ciúme e ódio, capaz de sacrificar, exterminar e até ignorar os animais. Chega a ser difícil acreditar nele, tamanha a incoerência de tudo que nos ensinam desde cedo. Como acreditar em Deus com os milhares de animais aprisionados em laboratórios, sendo cortados, tendo seus corpos abertos enquanto ainda estão vivos, para que nossa espécie possa viver mais? Como crer em um Deus de bondade, quando milhares de animais de diferentes espécies são mortos para servir e alimentar uma única espécie? Como adorar um Criador que nega socorro aos milhares de mugidos, relinchos, latidos, miados e lamentos de socorro dos seres indefesos que, pelas mãos humanas, sofrem horrores a todo instante? Eles são as cobaias de toda a maldade que o ser humano pratica. Se somos capazes de esfaquear um semelhante, é porque treinamos isso em um porco ou bezerro que foi para nosso prato. Mas eu ainda teimava em buscar meu Deus ideal. Lá no fundo da minha alma, ele existia. Eu sempre soube que ele existia. O Deus de amor e bondade, que ama os animais e por quem trabalha, assim como faz conosco. Certa vez, questionada pelos motivos de não comer carne, eu disse que Deus não deveria ficar feliz de nos ver comendo seus filhos, e a pessoa que havia me interrogado disse que a Bíblia permitia. Até citou o texto. Ao que eu respondi que isso nada dizia para mim, que eu não precisava de um livro para dizer o que ia dentro do meu coração. E se eu pudesse escolher entre a vida e a morte, eu escolheria a vida. Essa pessoa se calou, não teve argumentos. Deus existe sim. Existe na beleza das suas criações. Existe no bater incessante de cada coração. Existe no pequeno ser que cada mamãe animal gera por meses. Ele está alheio ao sofrimento dos animais? Claro que não. Já presenciei um homem chutar a barriga de uma cadela grávida e meses depois, aquela mesma perna que desferiu a agressão foi amputada devido a uma trombose. Já soube de uma senhora que comprou uma porca grávida e mesmo depois de prometer ao antigo proprietário que esperaria ela ter os filhotes, foi capaz de, na mesma noite, matar a porca e os porquinhos. Mas a mentirosa se descuidou e, na mesma água que ferveu para limpar os animais, acabou por se queimar toda. Soube de uma grávida que chutou um cachorro, se desequilibrou, caiu, batendo a barriga no canto da mesa e perdeu seu bebê. Para essa, eu tenho a dizer que é algo muito triste. Mas, deixando as tristezas de lado, será que foi tudo coincidência? Você pode acreditar em coincidências, no acaso, assim como pode atribuir toda a beleza do universo ao acaso também.
eu escolho acreditar em Deus. Acredito que a que se faz é a que se paga, não importa o tempo que leve. Acredito que todo mal que é feito, não importa a quem ou a que, tem que ser reparado, ressarcido. Acredito que quem se acomoda nas normalidades do mundo e segue vivendo, fingindo não ver as barbaridades que são cometidas em nome dessa normalidade, estão plantando uma cumplicidade que um dia terão que colher. É nisso que eu creio. Se eu não acreditasse nessa inteligência suprema que a tudo criou e governa, com leis inquestionáveis, teria que acreditar no acaso. E o acaso, para mim, não é e nunca será o criador de tudo, pois que se fosse, seria um Deus. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Há alguns anos, circulou pela internet um e-mail desses que vão repassando até que ninguém saiba a origem e a veracidade do mesmo. No texto, havia uma denúncia um tanto inquietante. Dizia haver provas de que em algumas escolas dos Estados Unidos, os livros de geografia haviam sido alterados e que a Amazônia não constava como pertencente ao Brasil, e sim como patrimônio mundial. Tudo bem que ela não é privilégio apenas do Brasil, mas a maior parte dela se encontra em nosso território, indiscutivelmente. Se essa denúncia é verdadeira, qual a intenção? Se desde cedo ensinamos uma criança de que um brinquedo lhe pertence, ela chegará à vida adulta certa disso, mesmo que esse brinquedo pertença ao filho do vizinho. Os norte-americanos são experts na arte de educar através de mensagens subliminares. Eles fazem muito disso em época de alistamento militar e utilizam as grandes redes de lanchonete, programações de TV e outdoors para dar uma mãozinha ao tio Sam. Lá os jovens comem um hambúrguer e ficam com vontade de segurar uma metralhadora. Comem uma porção de batata frita e ficam alucinados por uma granada. É assim que eles conseguem enviar tantos jovens bonitos e saudáveis para as guerras. Daqui a alguns anos, essas crianças educadas de forma errônea serão adultos e podem querer tomar o que é deles por direito, já que aprenderam desde cedo que o paraíso lhes pertence. Mas vamos deixar os rumores sobre essa denúncia de lado e meditar no que temos certeza. Por que a Amazônia inspira tanta cobiça no mundo? Simplesmente porque ela é a maior e mais espetacular reserva de vida do planeta. Algo inimaginável para as nossas mentes, mas para os olhos da cobiça significa a cura de inúmeras doenças, matéria-prima para perfumes, cremes, componentes genéticos e químicos para a indústria farmacêutica. Imagine que mais de 60% da biodiversidade animal do mundo se encontra na Amazônia, e 30% delas nem são conhecidas ainda. Para ter uma ideia, em termos comparativos, na Amazônia há em torno de 5.000 espécies de árvores diferentes, enquanto que em toda a América do Norte esse número não passa de 650 espécies. Lá fora, somos taxados de destruidores da floresta, traficantes de animais silvestres, e já tentaram nos tirar o direito de cuidar do nosso patrimônio verde. Concordo que alguns poucos falam por nós quando desmatam e matam, mas se falsos cientistas pirateiam plantas e animais, é para abastecer tão somente o mercado estrangeiro. Estamos tentando salvar da extinção a nossa ararinha azul, enquanto vemos em inúmeros filmes hollywoodianos as mesmas araras presas em gaiolas e sendo chamadas de papagaio, sugestivamente apelidadas de azulão. Não ignoro o desmatamento, que é assustador, e nem ignoro as mentes doentes que, por alguns trocados, retiram filhotes de suas mães e os traficam de forma cruel,
sendo que a maioria deles não sobrevive ao transporte. Só para constar, sempre que algum papagaio, tucano ou arara chega a um destino, dezenas de outros precisaram morrer. Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, e recentemente o rio Amazonas foi oficialmente declarado o maior rio do planeta, título que até então era do rio Nilo. Dizem haver, sob o solo amazônico, em lençóis freáticos, uma reserva de água doce que abasteceria o mundo por muito tempo. Especulação? Pode ser, mas é uma reserva de vida e tanto, hein? E levando em conta a escassez de água que começa falando esse programa, principalmente na América do Norte, quem controlar a água, controlará o mundo. Há muito que se pensar sobre isso. Você sabia? As lagostas são criaturas fascinantes e, apesar de serem vistas apenas como alimento, prato caro e apreciado por muitos, são animais que desafiam cientistas pela sua longevidade. Elas podem viver por décadas, com algumas espécies atingindo até 100 anos de idade. Além disso, as lagostas têm incrível capacidade de regenerar membros perdidos, praticamente não adoecem, e o câncer é algo raríssimo entre elas. Apesar de viverem mais de 100 anos, elas não envelhecem, como seria de supor, e mantêm sua vitalidade ao longo dos anos, procriando e crescendo. Lagostas podem mudar de cor em resposta a diferentes condições ambientais, e isso as ajuda a se camuflar e evitar predadores. E elas podem crescer muito, alguma delas chegando a 1 metro de comprimento. Ufa! Já imaginou estar de frente para uma dessas? Chega a ser assustador. As lagostas estão desaparecendo por causa da caça predatória, e elas não são dos animais mais felizes ao cruzar com os humanos, pois que para ser consumida é cozida ainda viva, mas antes elas são mantidas em tanques, umas sobre as outras, esperando a morte certa. Lagostas são animais diferentes, que merecem todo o nosso respeito, pois que se não inspiram ternura, que inspire ao menos nossa compaixão, pois que são seres vivos e animais incríveis. E mais um programa que chega ao fim. Muito obrigada a todos que me ouvem. Tenham todos um excelente domingo, amparados no amor de Jesus e Maria. Para essa semana, muita saúde e paz para todos os animais. E para nós humanos, que tenhamos consciência de que se os animais sofrem, a culpa é exclusivamente nossa. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.